Salve pessoal, beleza? Ah, desculpem o atraso, a demora. Ah, Perdi o tempo me fez, enfim, né? Tá complicado esse fim de ano, tá complicado. Eu espero não, né? Eu sei que, ah, para minha sorte, né? Pro não, pro meu não desespero, eu sei que vocês estão talvez até pior do que eu. Então, vamos junto aí até o final do ano. Tá quase, quase. Então, bora dar continuidade aqui. Hoje o assunto é ação na neurologia, né? Ah, Ação, né, do sistema endocannabinoide, a sua relação com o sistema nervoso central, enfim, e as condições neurológicas, né, tanto de desenvolvimento quanto de patologias. Primeiro, né, bora lembrar aquilo que você já deve ter percebido, né? Que eu sempre volto para ações de base, né? A gente sempre volta para os mesmos assuntos, né, do controle intracelular, da sinalização intracelular. E mas uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o sistema endocannabinoide começa a ser, ele está presente já logo no início, né, da, da embriogênese e da formação do tubo neural, né, e da diferenciação, né, das células, tanto do cometimento das células quanto a diferenciação, né, de células de astrócitos, glia, neurônios, enfim. Eles determinam, por exemplo, aquela sinalização WNT que faz toda a sinalização de formação, né, da, do tubo neural, né, e aí o cometimento das células e uh, cometimento, para quem não sabe, o comprometimento, para quem não sabe que é um comprometimento celular, significa quando a célula ela adquire já um destino pré-determinado, né? Então, ela, por exemplo, ela ainda é uma célula indiferenciada e ela se torna comprometida com algum tipo de linhagem celular, por exemplo, um neurônio. Então, a partir daquele ponto, ela vai proliferando, mas sempre em torno de, em algum ponto, ela vai em alguma fase desse ciclo, né, de várias mitoses, que ela vai se proliferando, em algum ponto ela vai se diferenciar especificamente naquela célula a qual ela foi comprometida, né? Uh, Enfim, uh, a polaridade também dorso ventral, isso aqui não é uma aula de neurologia, tá, pessoal? Então, não vamos entrar em nenhum tipo de detalhe uh, específico, mas enfim, para a formação do tubo neural e as diferentes estruturas de todo o sistema nervoso, né, existe uma polaridade, né, e isso também é regulado pelo sistema endocannabinoide fortemente, uh, e né, nas zonas subventriculares, né, e no giros dentados de adultos, por exemplo, existem células neuronais que continuam, células neurais, vamos dizer assim, células tronco neuronais, né? Que continuam a existir nos adultos e continuam a proliferar e especificamente, por exemplo, essas células sofrem total domínio e influência do sistema endocannabinoide. Tá? Os receptores cannabinoides clássicos como CB1 e CB2, né, ambos estimulam a manutenção, né, a sobrevivência dessas células e a manutenção desse pool de células que vão se tornar células de reposição de tecido neuronal. Também é importante notar ou anotar, né, apontar que receptores CB1 e CB2 são amplamente expressos no sistema nervoso central. CB1 tende a ser em maior condição do que CB2, porém a gente tem já muita evidência de uma vasta expressão de CB2 nas células do sistema nervoso central, tanto em células quanto glia quanto em neurônios propriamente dito. E em casos, por exemplo, de traumas encefálica, injúria,
a expressão desses receptores aumenta drasticamente, né? E há uma resposta imediata do sistema endocannabinoide, né, em termos de proteger aquele tecido e já começar a mobilizar a reposição celular daquela área perdida. Tudo que controla a vida, né, e o destino de neurônios, né, de toda a formação, tanto da neurulação quanto a neurogênese, né, que são fases diferentes, enfim. Né, neurulação estágio primário, depois começa a fazer a formação de neurônios mesmo, né? Tudo isso é influenciado por fatores que a gente já citou anteriormente, como citocinas, que estão fortemente reguladas pelo sistema endocannabinoide. Tá? Voltem na palavra de imunologia. Fatores de crescimento, tá? Como os fatores de crescimento EGF ou os FGF, influenciam a neurogênese, né? O cometimento e a diferenciação de neurônios também está sob forte regulação do sistema endocannabinoide. Os neurotransmissores, né, obviamente, influenciam também estão fortemente regulados. Enfim, e os morfogênios e outras, né, tem milhares de mecanismos, né, de regulação e influência, né? E todo o processo de proliferação dos progenitores neuronais, o comprometimento com as linhagens celulares a serem inflamadas, né? A migração dos neurônios, né, para as diferentes áreas do sistema nervoso, a formação dos axônios, né, o sistema endocannabinoide, através dos receptores, né, às vezes internaliza um CB1 ou externaliza a CB2, por exemplo, eles servem de guia para os axônios, né, para eles encontrarem as suas conexões, e isso leva a uma sinaptogênese, né, a formação das sinapses. Né? Isso também leva a uma limpeza, um ajuste fino de remoção de sinapses excessivas, né, ou desnecessárias, né, e um melhor ajuste das sinapses, né? E também o sistema endocannabinoide está envolvido também na maturação dos neurônios. Se vocês pegarem o controle celular, né, o controle do ciclo celular que os cannabinoides fazem, por exemplo, lá quando eu citei na imunologia, né, na proliferação e morte celular, no combate ao câncer, enfim, são os mesmos mecanismos para qualquer célula, incluindo os neurônios. Então, toda a formação, todo o destino, né, de vida ou morte de qualquer célula está sob o domínio do sistema endocannabinoide, e o mesmo é verdade para o sistema nervoso central. Então a gente tem uma expressão de CB1 e CB2, por exemplo, nas células do sistema nervoso central. A gente não tem expressão significativa na base, né, encefálica, no tronco, por isso a gente não tem depressão respiratória. Porém, a gente tem nas mais variadas células e em toda a sinapse, né, tripartite, enfim, entre os neurônios, os astrócitos, né, da microglóbula. A gente tem também já comprovados, né, receptores com uma grande evidência de termos receptores CB1 e CB2 nas membranas da mitocôndria, né, e então a gente tem uma vasta, né, rede de receptores canabinoides específicos, e lembre-se, né, que não são apenas nesses receptores que os canabinoides ou os endocannabinoides atuam, ou o sistema endocannabinoide faz a sua ação, né, então a gente tem muito mais coisa envolvida. O que a gente tem hoje mais
de certa forma estabelecido em termos dos canabinoides, especificamente com receptores CB1 e CB2 e, e as suas atuações. Né? Entre os dois canabinoides principais, o THC e o CBD, né, todo mundo se refere ao THC como aquele componente que dá o barato do ato de usar a maconha de forma adulta, né, fumar um baseado, ficar chapado, enfim, através de um agonismo CB1, né, uma ação ativando CB1. O THC é um agonista parcial de CB1 e CB2. Uh, Só que a gente sabe que a ação dos canabinoides nos receptores canabinoides ou qualquer outro receptor do sistema endocannabinoide, aliás, vamos ampliar um pouco isso, né? A ação do sistema endocannabinoide é muito mais dependente do contexto do ambiente celular, né, do que apenas os receptores, do que uma ação direta receptor, o ligante encontrou o receptor, vai desencadear aquela reação. Então a gente tem, geralmente, o THC funcionando como agonista de CB1, né? Agonista CB2 também. Há hoje uma possibilidade de a gente estar percebendo que o THC tem uma afinidade ainda maior para o receptor CB2 do que CB1, mas enfim, isso deixa para mais para frente, quando a gente sedimentar esse conhecimento de fato. Tá? Mas também em altas doses, por exemplo, em doses extremamente elevadas de THC, extremamente elevadas é relativo. Né? Então, doses altas de THC pode antagonizar o receptor CB1. Tá? Então, a gente tem uma possibilidade variável, mas em regra, THC é um agonista CB1 e dá possibilidade, é o responsável pelos sintomas clássicos, né, dos efeitos clássicos, né, de uma pessoa estar sob efeito, um adulto, né, estar sob efeito da cannabis sativa. Né. O CBD, geralmente, ele acaba sendo um modulador negativo do CB1, tá? Tem menor afinidade tanto para o CB1 e CB2 do que o THC. Tá? Ao contrário do que a gente pensava até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, né, CB2 também é altamente expresso no sistema nervoso central. Tá? E uh, uh, o resto já falei. Né? Mas uma propriedade importante do CBD é que ele é capaz de antagonizar, né, os efeitos do THC, de agonismo do THC no CB1. Então, aqueles efeitos, ele pode servir, por exemplo, para você baixar, né, a intensidade dos efeitos adversos, por exemplo, numa alta ingestão de THC, em certos níveis. Né? Ele é possível, você consegue fazer isso com o uso de CBD. Aqui só para deixar, né, novamente registrado a presença nas membranas de mitocôndrias também, né, de receptores CB1 e CB2. E importantíssimo para o sistema nervoso central, assim como para o resto dos sistemas, mas o sistema nervoso é um sistema extremamente sensível, né, a falhas ou a defeitos, né? O tônus endocannabinoide é extremamente importante. É extremamente necessário que haja um ambiente favorável constantemente para o sistema nervoso central. Isso é visto, né, com a sua acessibilidade, por exemplo, a falta de energia, a falta de oxigênio, né, são efeitos rápidos. Né? E ao longo da vida, né, a gente tem um aumento da atividade do sistema endocannabinoide, de receptores CB1, por exemplo, uma redução da enzima que degrada a anandamida, por exemplo, né? E aumento, né, do tônus até a metade da adolescência, enquanto começa a cair. Né? Tipo, no caso de humanos, seria
ao final da adolescência, início da fase adulta, né, ali pelos 21, 24 anos ali, uh, seria quando começa a cair a atividade, uh, do, cai o tônus dentro do cannabinoide e quando começa a quando iniciam-se os primeiros passos de doenças degenerativas ou de idade. Então, se a gente for para pensar quais são as causas, né, de dano neuronal, né, a, a gente tem vários, né, a neuroinflamação, por exemplo, né, com CSO oxidativo, é, é, é uma causa muito comum, né, das diversas patologias, né, e danos ao tecido neuronal, às células. Né. A excitotoxicidade, que nada mais é do que o excesso de neurotransmissão, né, ou entrada de cálcio, né, que é um papel fundamental ali dos receptores cannabinoides no sistema nervoso central, né, e a liberação de várias proteínas. Né. A gente tem uma ativação muito forte do sistema endocannabinoide após qualquer tipo de trauma encefálico, né, qualquer dano. E lembre-se, né, que o sistema endocannabinoide não atua apenas com CB1 e CB2, né, atua através da interação, da ativação, da modulação de diversos outros receptores de proteína G, né, incluindo de serotonina, que é um importante agente neurológico, né, neuronal, enfim, receptores adrenérgicos também, o receptor PPAR, que controla ciclo celular, resposta imune, né, então, e além, obviamente, dos canais de cálcio. A gente tem uma vasta gama de possibilidades, né, de uso, eu estava lendo aqui e me perdi. A gente tem uma vasta rede de possibilidades de ação dos cannabinoides, né, através do tema endocannabinoide, então não é apenas através de CB1 e CB2, como a gente classicamente pensa, que os cannabinoides vão atuar nas condições neurológicas. Né. Na maior parte delas, o simples entendimento do controle da entrada de cálcio é suficiente para você entender a forma terapêutica, né, o uso terapêutico, mas tem muito mais por trás disso e, como eu falei lá nas primeiras aulas, né, o controle a modulação do sistema imune como um todo, né, e do ciclo celular, novamente ela desempenha papéis importantíssimos também na regulação das patologias neurológicas. Né. A maior parte delas tem um fundo inflamatório importantíssimo. Né. Ah, então aqui só peguei um texto, um trecho aqui acho que das conclusões da discussão desse artigo aí, né, que o sistema endocannabinoide direciona, guia, né, a proliferação dos progenitores neuronais, né. E aí ele cita ali que esse processo, né, que contribui com várias áreas do cérebro e hipocampo, aqui especificamente, é uma nova forma de plasticidade neuronal, né, e isso endossa, né, o conceito de que esse sistema, deixa eu ler aqui que fica mais fácil, endossa o conceito de que esse sistema endógeno deva ser considerado como um novo alvo, né, uma nova é, um no, uma nova via de destinação que participa na regulação, né, da proliferação de células neuronais, né, especialmente de projetores neuronais, nesse caso específico. Então, o que eu queria trazer com essa visão aqui é que o sistema endocannabinoide, também na neurologia, né, ou nas condições neurológicas, deve ser um dos alvos, né, terapêuticos, você tem que abordar esse sistema para
de fato, poder melhorar as terapias de condições neurológicas, né? Assim como qualquer outro sistema. A gente não pode mais ignorar o papel do sistema endocannabinoide em qualquer condição patológica. Tá? A neurologia e a imunologia, por exemplo, são duas áreas do conhecimento médico que precisam urgentemente entender o sistema endocannabinoide e a sua interrelação, né, com esses dois sistemas, neurológico e imunológico, porque não tem como evitar manipular ele, inclusive mesmo quando está usando outros tipos de fármacos, né, e é impossível você ter sucesso de tratamento real se você desconhece, você não está levando em consideração um sistema que desempenha um papel crucial em qualquer uma dessas condições patológicas, e é ele que determina a condução, para que direção aquela patologia vai ou não tomar. Tá? Então, é mais uma reflexão apenas. Esse caso aqui é um caso já conhecido, a Yara, né, tem esse Instagram dela aí. Ela está há um ano. Deixa eu passar o vídeo aqui, que é mais fácil. Esse aqui foi o dia que eu conheci a Yara. Ela é filha de 2 estudantes da UFSC aqui. E isso é uma convulsão, né? Não precisamos falar muita coisa. Essa foi a segunda convulsão que ela teve nesse dia. Ela tava. Tem a história dela toda nesse Insta Yara 420 aí. Que ela estava há alguns dias já tendo várias crises dessas. E elas foram piorando, ficando mais intensas e mais longas. Até que pediram ajuda, né, com óleo. Não queriam começar com um fármaco alopático, né, porque sabiam que a cannabis poderia ajudar. Então entraram em contato e entramos com uma dose que eu chamo de nunca morra hoje, tá? Porque é uma dose que eu usei até ela parar de convulsionar nas 2 vezes que eu usei. Então, total aí de gotas foi perto de 1000 vezes mais do que eu daria normalmente, mas conhecendo a segurança, fui até o fim para sedar mesmo ela nessa hora para poder conversar. Beleza, ela teve essas crises durante esse tempo, entramos com óleo. Desse dia em diante ela não teve mais crise, a não ser quando ela ficou sem óleo, né, durante o fim de semana. Não é fácil, né, encontrar. Enfim, então ela ficou sem óleo, teve crise novamente e entrou, né, enquanto ela não encontrava mais óleo, né, não achava, entrou com fenobarbital, que é o Gardenal, que teve esse nível de controle. Não teve crise, ok, mas passava o dia inteiro, 24 horas, com esse controle apenas. E com o óleo, ela passou a ter esse controle, né, dos tremores e foco e atenção, a ponto de saber o que está na frente dela e desviar facilmente, que era o Gardenal. E esse é o frasco Pazil, né? É importante vocês perceberem a diferença no olhar nesses 2 vídeos, né, desse mesmo animal e os movimentos, né? Aqui é já há um tempinho apenas com cannabis, né, óleo rico em THC nesse caso aqui, e aqui foi com Gardenal, né? Novamente é bastante nítida, né, a diferença de qualidade de vida entre um animal que passa 24 horas dessa forma, né? Isso não era só nessa hora, o tempo inteiro assim, e quem passa a vida inteira assim. Essa é uma cadela também de um amigo meu, que apresentou sequelas de sinomose.
Nossa vida. Olha que Ah, velho. e não estava reagindo ao tratamento convencional. E entramos com óleo também, o mesmo óleo da Yara, o mesmo tipo de óleo, né? Rico em THC também. E Vamos correr, vida, vamos correr. é Ah, nova. O vídeo meu tá Deus do travando, céu. mas a cadela não. Ai, vida. Tá tranquilo. Tá. Ai, isso é muito Ah, forte. então, de novo, né, a sinomose né, gera sequelas, né, neurológicas, tem vários componentes ali, tem componente inflamatório no meio do caminho, né. Ambos os pontos são controlados, né. Então, lembre-se do poder anti-inflamatório e imunomodulador do óleo de cannabis, né, dos canabinoides. Uh, Sempre esse efeito anti-inflamatório vai estar presente nas terapias canabinoides. Então, muita coisa do que a gente vai encontrar de resultado clínico prático, né, de resposta terapêutica, tem um componente ali de ação anti-inflamatória. Esse é a Katrina, do Felipe Suzin. Espero que vocês conheçam no Insta. Se não conhecerem, procurem Felipe, com I, Felipe Suzin, ou vai direto no pai dele, o Corando Ivo, que acho que esse todo mundo conhece, que é um senhor muito simpático, que tem Alzheimer e está firme e forte. Bem, essa é uma cadela que foi diagnosticada com síndrome da cauda equina, não levantava, e o Felipe pediu uma ajuda para mim e para o Fábio, né, o pai de cannabis, acho que vocês também conhecem. Eu sei porque o áudio não está saindo, mas enfim, né, tem o áudio. Vocês vão lá no Insta, Crono Ivo, procurem esses dois vídeos, tá ali em cima. Ah, o Felipe vai falando, né, e do lado tá relatando, enfim. Ele resolveu usar o mesmo óleo que ele estava dando pro pai dele, né, que tem Alzheimer, um óleo rico em THC, óleo completo, sempre pessoal, óleo completo, natural, com a história toda. Ah, e a cadela voltou a comer, ela não estava mais comendo, e vou botar para esse vídeo aqui. De novo, só mais uma vez. Joga pra ver. Sempre que o áudio não funciona, mas ok. Ah, Estamos aí completando uma Vocês, semana acho que o. Enfim. dando óleo de maconha pra ela pra ah, combater as dores e tudo, né? Em questão da síndrome da cauda Bom, equina. isso é síndrome da cauda equina. Eu estou aqui vendo o vídeo junto. Ela nem tava levantando Ah, óleo de maconha Síndrome da pra ela. cauda equina, vocês sabem que Primeiros dias até tava pouca recuando, coisa faz o animal voltar a não caminhar tava dessa nem um forma. pouquinho, né? Tá? Nessa animação. Vocês, E agora é isso, ó. isso Não para. é ação Pode jogar assim, ó. Ela não de para, né? neuroproteção Ela quer brincar, né? absurda. Quer Tá? ficar brincando. Deve Ó, estar joga aqui pra acontecendo aí ela. uma redução, Pega aqui, ó, Maria Fernanda. Joga lá uma, pra ela. uma Joga. redução da inflamação forte aí também. Posição de 1 Então, grau depois esse da animal maconha. está Incrível. de Maconha volta à potente, vida, meus amigos. né? Apoio. E a recomendação médica aqui era, logicamente, uma cirurgia. Então, esse é um animal que voltou a ter vida, né? De novo, só mais uma vez. Joga pra ver. A viver naturalmente, independente de realizar uma cirurgia que era a recomendação. Quanto menos a gente precisar enfiar os animais na faca e quanto menos a gente precisar colocar produtos deletérios ao seu organismo, melhor, né, pessoal? Então, tá aí mais um animal. E eu queria lembrar uma coisa para vocês todos, né? Que tenho falado ultimamente, mas acho que não tem ficado muito claro para muita gente. Qual é qual é a semelhança que tem entre todos os indivíduos, sejam animais ou humanos, acometidos por qualquer doença, não importa qual é a doença, né? De asma, a bronquite, a câncer, a Alzheimer, a Parkinson, a qualquer coisa. Qual é a semelhança entre todos eles? Estão vivos.
todos eles estão vivos. Então, todo indivíduo doente está vivo antes da doença. Então, a gente tem que proporcionar vida primeiro para esses animais, esses humanos, proporcionar vida, né, dentro da doença. Certo? A gente tem muito tratamento que ataca a doença e destrói a vida ao mesmo tempo. Tá? Não funciona. A gente tem aí já classicamente propagado aí entre os oncologistas que hoje em dia ninguém mais morre de câncer, morre de quimioterapia. Né? Então, vamos pensar um pouco, né, pessoal? E já que eu falei do Curando Vivo, né, vou só passar aqui rapidão vocês aqui, ó, Felipe Suzin, né, e Curando Vivo é esse camarada aqui. Entrem no Insta, Curando Vivo, Felipe Suzin da Agape, enfim. Essa é a diferença, né, do pai dele sendo tratado aqui acima com alopatia comum, né, com os medicamentos regularmente recomendados pelos médicos para Alzheimer. Essa é a vida maravilhosa que ele tinha ali em cima. Eles tinham, né, não era ele, era uma família que tinha essa condição. E abaixo, a diferença, né, de comportamento, de convívio, de amor envolvido. Enfim, esse é um vídeo velho já, acho que foi o primeiro quando saiu, né, os primeiros sequência de vídeos aí quando o Noivo foi ao ar. Recomendo vocês seguirem aí, que tá muito legal a trajetória, o treinamento, e aí o Felipe também estendeu isso para os animais também, que já que os animais aí também estão sob influência sob tratamento cannabinoide, está também dando uma força aí gigante para a medicina veterinária cannabinoide. Aí, obviamente, né, no slide de cima, vocês viram ali o Fábio Pet Cannabis também, né? Tem vários relatos lá. Tem alguns outros também com cauda equina. Não lembro como foi a Se última não me engano, vez. todos voltaram a caminhar. Mas pergunta pra ele, que ele que sabe os casos dele melhor que eu, né? Gratidão, meu irmão. Uma última coisa, né? A gente tem uma visão, um receio, né, de que a cannabis possa desencadear psicoses, desencadear esquizofrenia, enfim. Tem um estudo muito interessante de 2018, esqueci de colocar aqui, que é sobre o uso de CBD, né, e a comparação com pessoas com alto risco de psicose, com diagnóstico clínico, né, para alto risco de psicose, e pegaram os indivíduos com esse risco e separaram em usar CBD ou placebo e compararam com um indivíduo sem risco nenhum, não usando nenhuma dos dois, e testaram a resposta, né, no teste de aprendizado verbal, e viram que o desempenho dos participantes com alto risco de psicose usando o CBD foi melhor do que os que estavam usando placebo, né, que já era algo esperado. Eles esperavam ter alguma resposta entre as pessoas sem risco, né, e aquele das pessoas com alto risco sem o CBD, alguma coisa no meio do caminho. Acharam isso e encontraram que elas estão mais próximas ao normal, né? A resposta das pessoas que não tinham risco clínico, né, diagnosticado, um alto risco de psicose diagnosticado, dando aí uma importância. E aí tinha lá, né, os lobos, que acho que era temporal medial, enfim, tinha mesencéfalo, foi feito com ressonância, né? Ressonância funcional de 3 áreas específicas. Esqueci de colocar aqui, então não vou lembrar de cabeça agora nesse momento. Desculpa aí, galera, esse vídeo aí final é emocionante. Ainda bem que estava sem áudio. Então, apoiem, galera, legalize
urgentemente e vida longa a todas as associações, apoiem as associações. E é uma palhaçada o que a PEP está sofrendo, o que as demais associações vão sofrer de perseguição nos próximos meses. Então, muito cuidado, pessoal. Todo apoio é bem-vindo e necessário. Valeu, até semana que vem.